A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, vamos lá? Quase terminando aqui o capítulo 13 do Evangelho de São João. Nós vamos agora meditar do versículo 21 ao versículo 30, que é justamente o anúncio da traição de Judas. Nesse texto, Jesus declara abertamente que um dos seus escolhidos, um dos 12, iria traí-lo. Né? Veja só, foi daqueles que Jesus escolheu, um dos 12 que Jesus ensinou, um dos 12 que Jesus estava disposto a dar a vida por ele, iria traí-lo. Essa declaração ela gera uma grande perturbação, né? Curiosidade, perplexidade entre os discípulos. Quem será? Quem será que vai trair o mestre? Essa é a pergunta que ressoava. O texto ele mostra que essa declaração de Jesus foi feita a partir de uma expressão de Jesus diferente das que os discípulos costumavam haver. Porque a palavra diz que Jesus ficou perturbado ou estremeceu em seu espírito. E aí ele declarou: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. É lógico que os discípulos perceberam que Jesus estava emocionado ou perturbado, né? Como diz aqui, estremecido, né? Estava diferente. Diante do ódio do demônio que quer matar Jesus. Olha só, Jesus, o Todo-Poderoso, tendo condição com uma palavra, ele que é o Verbo encarnado, ou com o sopro de sua boca, de aprisionar o demônio para sempre, né? De acorrentar o demônio, ele, ali naquele momento, Jesus sabe que era preciso se entregar voluntariamente a sua vida em resgate da nossa. Então Jesus se controla, ele conserva o seu domínio soberano, pois ele conhece tudo, ele conhece os planos ocultos que o demônio não conhece, e ele sabe que era preciso se entregar naquele momento, porque seria o único caminho da vitória, da glória, da salvação. Né? Então, essa perturbação de Jesus, esse estremecimento, é isso que ele estava sentindo. Poxa, eu posso resolver tudo isso, eu posso mudar, mas eu me entrego voluntariamente, eu me entrego por amor, por obediência ao Pai. Um outro aspecto importante, o texto coloca aqui o contraste entre o traidor Judas e o discípulo amado João. Né? Tem três personagens esse texto, né? Jesus, Judas e João. O gesto de João de se debruçar sobre o mestre era um costume. O convidado especial, ele sentava do lado, perto da pessoa mais importante do jantar, ou daquele que oferecia o jantar, do dono da casa, do senhor. E ele tinha a oportunidade de se reclinar sobre o divã, né, o lugar onde essa pessoa estava. Então era um gesto de um certo costume na época, tá? Então, nesse caso, João se debruça, né, sobre o divã de Jesus, onde Jesus estava, mas ele coloca o seu ouvido no peito de Jesus. Isso é muito legal e muito importante, né? Esse gesto de colocar a cabeça, o ouvido no peito de Jesus foi entendido na tradição como um auscultar. Auscultar significa aplicar o ouvido ou o estetoscópio
né, para inspecionar o funcionamento dos órgãos internos pelo ruído produzido. Olha! Então, como João escreve esse evangelho, em algumas traduções diz assim, ele estremeceu por dentro, porque João ouviu os ruídos do interior de Jesus. É muito bonito isso, né? Ouvir o íntimo. João teve essa graça de ouvir o íntimo, de conhecer o interior do verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha só. Isso é intimidade. E João relata isso. Eu era íntimo, sim. Eu escutei o interior de Jesus. Eu escutei o coração de Jesus. Eu escutei não somente a palavra, o verbo, mas o ruído, a dor daquele momento, as emoções. Ah, que lindo isso. O mais interessante é que João dá ouvido a Jesus. Judas dá ouvido ao demônio. Continuando aqui, Jesus dá um pão embebido no molho para Judas. Isto é um gesto de hospitalidade, de honrar um convidado. Porém, Judas não acolheu dessa forma. Não acolheu esse gesto de amor. E não pôde, e não conseguiu, e não retribuiu ao gesto de amor de Deus. Deus o amou e ele não retribuiu ao amor de Deus. Um outro ponto importante, aqui cabe até uma reflexão mais prolongada, mas eu não vou fazer isso por conta do tempo, é lógico. Mas é o seguinte, a gente sabe que a última ceia, que começou aqui no capítulo 13, é a instituição da Eucaristia e é a instituição do sacerdócio. Sim, sabemos, né? Então, Judas comungou? Existem dois pensamentos aqui. Alguns, e a maioria dos teólogos, dizem que não comungou, não foi a Eucaristia que Jesus deu para Judas, foi apenas um gesto de acolhimento, né? Um gesto de hospitalidade, mas outros teólogos dizem que sim, que foi a comunhão. Tá? Eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, a respeito, né, do que dizem um e dizem outros. Por exemplo, São Tomás de Aquino diz que Judas recebeu a Eucaristia. Santo Agostinho diz que não recebeu a Eucaristia, era apenas um pão. Pesquisa aí, estuda. Vai lá, vê o que você acha, lê um pouco sobre isso, vai fazer muito bem para você, eu tenho certeza. E o propósito dessas reflexões não é dar resposta de tudo, não. O propósito dessas reflexões é instigar aí no seu coração, né, o desejo de estudar, de pesquisar, de procurar mais, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui dos argumentos de cada um. Por hora nós vamos apenas concordar com a maioria, que não era Eucaristia, era apenas um pão embebido que Jesus deu como forma de hospitalidade. E nesse momento, Jesus dá a liberdade e a autorização para Judas agir. Outro aspecto importante, hein? Jesus dá autorização para Judas fazer o que ele quer fazer. O mal não pode agir sem a autorização de Deus. Não pode. No versículo 2 desse capítulo, durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas o propósito de traí-lo, diz que o demônio tinha sugerido, lançado, para que Judas o traísse em Jesus. Agora, aqui, por causa da abertura que Judas deu à ação do demônio, porque ele deu ouvido à voz do demônio, uma expressão muito forte está escrito aqui. O demônio entrou nele. Bom, o texto termina dizendo que era noite, ou seja, as trevas avançam sobre a luz. A vida terrena de Jesus começa a se apagar.
O Verbo encarnado era luz para o mundo. Isso a gente viu lá no prólogo de João. Eu falei que o prólogo de João contém tudo aquilo que é importante no seu evangelho. Jesus é a luz que veio iluminar as trevas. Agora, as trevas começam a apagar a luz. A vida terrena de Jesus está chegando ao seu final. Isso é muito interessante a gente notar aqui, tá? Mas essa luz ressurgirá e brilhará para nunca mais e jamais ser apagada ou ofuscada. Inclusive, pela ação do Espírito Santo, essa luz passa a brilhar através dos seus discípulos, apóstolos, através de nós, que pela ação do Espírito Santo somos cristãos. E como cristãos, fazemos brilhar a luz que é própria de Cristo para iluminar esta humanidade, esse momento, para iluminar o mundo, para iluminar a vida dos outros. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Estudem. Tchau, tchau. Fica com Deus.